Muito boa noite, queridos amigos. Está no ar mais um Planeta Futebol pela TV Mídia Soccer. Você está na companhia de Elias Falas, o gordão da Mídia Soccer na apresentação. Comentários dele, o mito, o gordinho da Mídia Soccer que está mais fino que o Adriano, Gabriel Pazini. Muito boa noite, Pazini. Tudo tranquilo com você, rapaz? Tudo tranquilo, Elias. Mais fino que o Adriano não é muito difícil, né, rapaz? Boa noite pra você, boa noite pros fãs da TV Mídia Soccer ligados com a gente em mais um Planeta Futebol. Sim, senhor, Mr. Gabriel Pazini. Para de falar a verdade, até eu tô mais fino que o Adriano, né? O povo tem uma ideia. Olha que eu sou o gordão da Mídia Soccer, galera. Mas, enfim, dando uma prévia do que vai rolar hoje no programa, falaremos das notícias do futebol brasileiro, análise da Premier League, Campeonato Espanhol, Campeonato Turco, Segunda Divisão Alemã, Campeonato Mexicano, Argentino e por aí vai, Gabriel Pazini. Seu destaque inicial para o programa de hoje. Maravilha, Elias. O destaque inicial de hoje vai para a resposta aqui para o Thiago Luiz, um dos fãs do programa que está ligado com a gente, ligado inclusive agora também, que me mandou uma pergunta pelo Twitter ontem. Acabei não respondendo, respondo hoje no programa, ele que tá ligado, vai um abraço do gordinho da Mídia Soccer pra você, Thiago. Ele perguntando sobre o Mancini no Manchester City e também sobre o time da Roma, Elias. Ele pergunta aí a respeito do Roberto Mancini, se ele é ocupado pelo momento do Manchester City e se ele deve deixar a equipe. Na minha opinião, não. O Manchester City, apesar do empate no fim de semana pela Premier League, fez um bom jogo, merecia até a vitória e vai bem no campeonato inglês. No campeonato inglês, a equipe do Manchester City está a 2 pontos só do Manchester United, que é o líder do campeonato, a 1 ponto do Chelsea, que é o segundo, e está na terceira colocação. Faz aquele campeonato que a gente esperava, o City brigando lá em cima pelo título contra o Manchester United e contra o Chelsea. E isso, sendo que o Manchester City vem com inúmeros desfalques que a gente comentou bastante ontem. O Manchester City, para se ter noção, jogando sem Davi Silva, sem Jack Rodwell, com o Javi Garcia entrando no finalzinho do segundo tempo, sem as 3 opções na lateral direita, Zabaleta, Maicon e também o Micah Richards, fora outros destaques pontuais que tem aqui e ali para outra partida. Ou seja, mesmo com muitos desfalques, o Manchester City vai fazendo um belo campeonato inglês. Em relação à Champions League, o time vai mal mesmo. Aquilo que já comentamos em outras situações, no programa de ontem, no programa em que analisamos a terceira rodada, a última do primeiro turno da fase de grupos da Champions League, o Manchester City na Champions League é impressionante como é que é um time completamente diferente do campeonato inglês. O time joga de outra forma, sente um pouco mais a pressão, joga de forma mais medrosa, e aí tem um pouco da culpa do Roberto Mancini, sim, que contra o Borussia Dortmund e contra o Real Madrid, armou o time de uma forma um pouco mais cautelosa. O Real Madrid, o Manchester City jogou lá atrás o tempo inteiro. Contra o Borussia Dortmund, o time começou partindo para cima, no segundo tempo o Mancini retraiu a equipe. Então tem um pouco de culpa do Mancini na UEFA Champions League. No campeonato inglês ele vai fazendo um belo trabalho. Não acho que é o único culpado, tem a culpa dos jogadores também na UEFA Champions League. E em relação à saída dele, não concordo, é muito bom treinador, vem fazendo um bom trabalho no Manchester City e não tem nenhum outro grande nome disponível no mercado também não. Então não acho que o Mancini deve deixar a equipe dos Citizens. Em relação ao time da Roma, vai ser isso mesmo, viu, Thiago? É o time que vai ficar ali brigando pela vaga na Liga Europa, no máximo, porque é um time que tem alguns jogadores interessantes no meio de campo. De Rossi, que é muito bom jogador, tem o Pjanic, que é bom de bola, Totti, Marquinho, Bradley, tem ali bons jogadores no meio de campo e também bons atacantes como o Destro, o Osvaldo, que não é nenhum atacante tecnicamente sensacional, mas sabe fazer gols e se posiciona bem. Só que, no entanto, defensivamente é um time fraco. O Balzaretti é um bom lateral, mas rende bem em time organizado. A Roma está longe de ter organização. E a defesa o Pires na outra lateral é fraquíssimo. E a defesa da Roma, a gente sabe, é uma defesa inconstante. Marquinhos, jovem brasileiro, tem muito talento, mas ainda é inexperiente. E o companheiro dele ainda não está muito bem definido, fora que o Stekelenburg, que é um bom goleiro, não vive um grande momento. Então o time da Roma não dá para apostar muito mais do que isso, não. Vai ser mais uma temporada sofrida para a apaixonada torcida da equipe da Roma, Thiago. Vai um grande abraço para você, obrigado pela participação e pelas perguntas. Bola tua, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Para os nossos ouvintes que querem participar da nossa programação, vou dar a dica. Acesse nosso Facebook, facebook.com/mediasoccer.
Escreva lá sua pergunta, seu comentário, interaja com a equipe. E também pelo Twitter, twitter.com/mídia soccer. Gabriel Pazini, vamos às notícias do programa, que é o seguinte. É aquilo que a gente falou ontem, Gabriel. O Adriano só volta em 2013, e detalhe, pode não ser no Flamengo, né? E o Rivaldo deixou o futebol angolano, mas não se aposentou. O que eu acho feio, né? Tava na hora do Rivaldo se aposentar, aliás, passou da hora desde que ele saiu do Uzbequistão, né? Virou ali um cigano do futebol e a gente sabe, né, que um jogador tem um certo limite para a sua carreira e depois acaba despencando. E como despenca, acaba, como posso explicar, deixando uma mancha negra no currículo, né? Ainda mais um currículo tão maravilhoso que foi do Rivaldo, um dos grandes jogadores aí do futebol brasileiro. Tá queimando o filme, né, Pazini? Essa insistência aí do Rivaldo no futebol. Fala um pouco do gordão do Adriano também. Maravilha, Elias. Falando aí das duas situações, né? O Adriano, péssimo, né? Aquilo que a gente citou ontem, um jogador que não quer nada com nada, tá mais do que nítido isso, está também desrespeitando o Flamengo, por mais que não queira dizer, ou por mais que tente se dizer outra coisa, eu vejo como um desrespeito à torcida do Flamengo também, não só em relação ao Zinho, em relação a quem está apostando nele, em relação à instituição Flamengo, mas em relação à torcida do Flamengo também. É um desrespeito que eu vejo do Adriano, esse descaso dele de pede folga aqui, pede folga acolá, estou indeciso, não sei se vou continuar jogando futebol. O Adriano, honestamente, não quer nada com nada, já está bem na cara isso, e agora mais uma vez, né, ele decide de um dia para o outro que o retorno dele vai ser só no ano que vem. Eu até entendo a justificativa de que no ano que vem vai estar melhor fisicamente, vai estar totalmente recuperado, vai poder ser mais útil ao time, só que aí qual que é a questão, né, Elias? Ele diz que pode não ser no Rio de Janeiro, não sabe se vai ser no Flamengo, né? Ou seja, completo desrespeito ao Flamengo e não dá para aceitar a decisão do Adriano. Para mim já passou da hora do Adriano se aposentar, aquela situação que a gente disse ontem, não tem mais jeito mesmo, ele não quer nada com nada e teve até alguns bons momentos na carreira, no Parma, também na Internacional de Milão, pela seleção brasileira, até pelo Flamengo também, só que poderia ter feito muito mais do que fez, apesar desses bons momentos, né? Não é nenhum atacante extraordinário, só que ele tem uma boa finalização, tem presença, é muito forte fisicamente, se posiciona bem, é um bom atacante, bom jogador que poderia ter feito muito mais, só que acabou não dando tão certo quanto poderia por conta desse psicológico fraco que a gente já citou do Adriano em outros carnavais e que agora a gente cita mais uma vez. Adriano não quer nada com nada, passou da hora de aposentar, assim como passou da hora também pro Rivaldo, né, Elias? Como você disse, né, é uma situação desnecessária, né? O Rivaldo é um dos melhores jogadores, na minha opinião, dos últimos 30 anos, cracaço de bola, baita meio campista. Pra que o Rivaldo, com o currículo que tem, melhor jogador do mundo, carreira sensacional na seleção, no Barcelona, em tantos outros clubes, pra que ele vai ficar passando raiva, jogando com 40 anos, longe do auge, sem as melhores condições físicas e técnicas, vai jogar lá no futebol angolano pra passar raiva, como passou? Então, acho que o Rivaldo, desnecessariamente, tudo que tem ocorrido, desnecessário, melhor dizendo, tudo que tem ocorrido com o Rivaldo aí, nesses últimos anos. Desnecessário jogar na Angola, desnecessário agora ele querer continuar a carreira ao invés de se aposentar. Para mim é um exemplo clássico de um jogador que não sabe a hora e que também não quer se aposentar, e é um equívoco. Rivaldo, com a bela carreira que tem, poderia ter se aposentado antes já, poderia ter se aposentado no auge, ou então quando ainda vivia bons momentos na Europa, mas não, preferiu ficar alongando e agora está aí passando momentos completamente desnecessários e passando raiva à toa no final da carreira. Dois jogadores que já passou da hora, Elias, dos dois se aposentarem. Concordo, rapaz, principalmente com a questão do Adriano, que só tem uma palavra para defini-lo: folgado. Folgado. Já falei demais dele ontem, né? Não vou seguir, porque vai que acontece alguma coisa. Mas enfim, mudando de assunto, Gabriel Pazini, falando da última notícia do Campeonato Brasileiro, que é que o Marcelo Oliveira não é mais o treinador do Vasco da Gama. Ele durou ali pouco mais de 6 jogos e com resultados pífios, né, Pazini? Não é nem sombra do que ele fez no Coritiba. Marcelo, caiu tua máscara. Pois é, Elias, o Marcelo Oliveira não fez um grande trabalho na equipe do Vasco da Gama,
dá para entender o Marcelo Oliveira pedir o chapéu, né? Elenco do Vasco complicado, o momento do Vasco complicado, ele não querendo arriscar mais tempo por lá, nem a temporada que vem, deixa a equipe do Vasco. Dá para compreender o Marcelo Oliveira, agora não dá para compreender a diretoria do Vasco, mais uma vez fazendo um equívoco e pagando pelo erro de planejamento, né? A situação não é concordar com o Marcelo Oliveira e ir embora. Isso a diretoria do Vasco fez certo porque não vai ficar com o treinador insatisfeito e que está querendo sair, né, Elias? Mas o erro do Vasco foi lá atrás, erro de planejamento ao demitir o Cristóvão, comprovando aquilo que eu disse na época. O Marcelo Oliveira é muito bom técnico, às vezes pode até conseguir chacoalhar a equipe, mas eu não concordo com a demissão do Cristóvão, porque a culpa não é dele. O Cristóvão vinha fazendo um bom trabalho no Vasco e o Vasco caiu assustadoramente como caiu no Campeonato Brasileiro e perdeu aquela vaga que parecia garantida em determinado momento do Brasileirão na Libertadores por conta da perda de jogadores importantes e do erro de planejamento. O Vasco tinha um bom time bem armado, só que perdeu jogadores importantes em posições cruciais. O Fagner na lateral direita até hoje faz muita falta. O Rômulo no meio de campo faz falta demais porque fazia uma dupla segura com o Newton. O Wendel se juntou à equipe, não dá a mesma segurança defensiva, apesar de vez ou outra conseguir aparecer lá na frente, mas é muito pouco. E principalmente o Diego Souza. Diego Souza saindo do Vasco, além de deixar um buraco no meio de campo, perdeu muito em criação a equipe do Vasco, muito também no improviso e muito nas jogadas individuais do Diego Souza. A criação de jogadas do Vasco, armação de jogo, um brilho a mais ali no meio de campo, uma jogada individual, fica tudo nos ombros do Juninho Pernambucano, recai toda a responsabilidade sobre ele, e aí o Vasco da Gama tem sido isso que a gente viu. Quando o Juninho é marcado ou não tá no grande dia, o Vasco morre porque depende totalmente do Juninho. É bola parada do Juninho, cobrança de falta do Juninho, bola aérea com o Juninho tentando arrancar com a bola, Juninho dando lançamento, é tudo no Juninho Pernambucano. O Vasco é super dependente dele. Faz muita falta o Diego Souza porque não tem um jogador agora para dividir a responsabilidade com o Juninho Pernambucano. Ou seja, o Vasco pagando pelo erro de planejamento, não conseguiu repor as peças que perdeu e o Cristóvão não tinha culpa nenhuma. Agora o Vasco vai ter que correr atrás de treinador e aí é que fica a dúvida, Elias. Quem é que vai vir? Especula-se o Ricardo Gomes. Será que vai ter condições? Eu acredito que não. E aí o Vasco vai correr atrás de algum nome que não está bem no mercado e também não temos nenhum grande nome no mercado. Tem ali o Joel Santana, que está sem clube, mas não vem de bons trabalhos recentemente, e também não resolve também essa situação do Vasco. Então, o Vasco pagando aí por esse erro de planejamento bizonho que teve nessa temporada, demitindo o treinador quando não deveria e também não conseguindo repor o seu elenco. Tudo errado, Roberto Dinamite fazendo mais uma besteira à frente da equipe Cruz Maltino. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Esse Dinamite aí tá mais para espoleta molhada, né? Mas enfim, vamos para o próximo tópico do programa, que é Premier League, campeonato inglês, onde tivemos um jogaço, rapaz do céu, que jogo ótimo foi esse, que fechou a rodada, a 10ª rodada, que foi entre West Bromwich 2 Southampton 0, uma partidaça eletrizante do começo ao fim. Tanto o goleiro Gazzaniga quanto o Foster tiveram uma trabalheira, rapaz do céu, mas um pleno domínio do West Bromwich, né? Mas cada vez que o Lambert, né, pelo lado do Southampton atacava, era muito perigoso. Tivemos até investidas do zagueiro Yoshida, né? Quase marcou um gol para cima do Olson, para você ter uma ideia, né? Numa cobrança de escanteio, Yoshida subiu mais alto que o Olson, quase marcou. Mas o homem do jogo foi ele, Gabriel Pazini. Peter Odenwing, mais uma vez arrebentando, mostrando porque é o principal jogador do West Bromwich das últimas 3 temporadas. Para te falar a verdade, me arrisco a dizer que é o principal jogador do West Bromwich desde 2001, desde que a equipe voltou à primeira divisão. O West Bromwich não tinha um jogador tão craque, um jogador tão bom quanto o Odenwing. Para você ter uma ideia, ele marcou mais de 30 gols em 3 temporadas. No máximo que um jogador fez na Premier League foram 11 gols, que foi o Kevin Phillips em uma temporada atrás, na temporada 2005-2006, se não me engano. Canu também marcou 8 gols, mas você vê uma diferença absurda de gols entre o Odenwing e os outros jogadores, né? Ele que marcou um golaço no primeiro tempo, de fora da área, ele chutou no cantinho, e no segundo foi lá, mergulhou de peixinho e marcou o segundo gol do West Bromwich. Detalhe, Pazinho, sabe o que foi importante desse jogo também? Gareth McAuley, mais uma vez o zagueiro irlandês. Sabemos da técnica dele, só que não.
Mas essa temporada eu não sei que o Macaulay tomou, rapaz, porque ele tá jogando muita bola. Não dá pra entender. E apesar do resultado negativo do Southampton no jogo, méritos ao Yoshida, que fez uma partidaça, rapaz. Ele que salvou a equipe do Southampton de levar uns 6-0, porque o West Bromwich estava tentado, principalmente o The Wing, né, Pazinho? Só pra constar, o West Bromwich com a vitória pulou para a 5ª colocação com 17 pontos e o Southampton continua na lanterna com 4. Pois é, né? Isso foi uma partida muito boa mesmo, essa vitória merecida do West Bromwich Albion, 2-0 para cima da equipe do Southampton, num jogo em que você disse bem, a partida foi muito equilibrada, muito boa, os dois goleiros trabalharam bastante, só que a equipe do West Bromwich teve ali uma ligeira predominância no campo de jogo, jogou um pouquinho melhor do que a equipe do Southampton, também foi mais eficiente com as chances que teve e conseguiu marcar 2 gols para conquistar a vitória para cima da equipe do Saints. O West Bromwich Albion, não só pelos 2 gols, mas também pela bela partida que teve como sua grande figura, que foi também a figura do jogo, o The Wing, mais uma vez jogando jogando muita bola, e tô com você, Elias, é o grande jogador do West Bromwich Albion, no mínimo nas últimas 3 temporadas, vem jogando bola demais o nigeriano, e além do nigeriano também, o Shane Long mais uma vez jogando bem, há de se destacar, e o Guerra no meio de campo, o húngaro, mais uma vez fazendo uma boa partida. O Lukaku, que entrou ali no finalzinho do jogo, também entrou bem, teve uma boa atuação, atacante belga, que para mim tem condições de ser titular da equipe do WBA também. Quanto à equipe do Southampton, Elias, aquela situação que eu disse ontem, né? A dúvida ali de quem ficaria no gol foi o Gazzaniga, o Boro, que de fato sendo investigado pelo próprio clube por conta daquela situação dele ter arremessado uma garrafa de plástico contra a torcida no último jogo do Southampton pela Premier League contra o Tottenham, quando o Southampton perdeu por 2-1. Não foi comprovado ainda se o Boric jogou a garrafa mesmo ou não, só que para evitar o desgaste, o Adkins preferiu afastar o goleirão polonês, o Gazzaniga, que já atuou na partida de hoje. Mas se saiu bem o argentino, fez um bom jogo, conseguiu substituir ali à altura o Boric, que não teve culpa nenhuma nos gols, principalmente o primeiro do The Wing, que foi um golaço. Em contrapartida, apesar aí da ausência do Boric, que como eu disse não foi tão sentida assim, Southampton teve Lanana e a volta do Gaston Ramírez no meio de campo, Ramírez fazendo uma boa partida, o Lanana jogando bola demais para variar, e o Lambert lá na frente com uma boa atuação também. No entanto, Elias, não concordei aí com o Adkins mudando a dupla de ataque, né? Ao invés do Mayuká com o Lambert, ou então até do Tadanari Lee, que agora já tem condições e poderia no mínimo ser opção no banco de reservas, nem no banco ele ficou, o Adkins preferiu colocar o Rodrigues para formar a dupla com o Lambert. O que eu não concordo é ali entre os atacantes que tem no elenco Southampton, o pior deles, o Rodrigues. O Lambert, o Mayuká e o Lee são muito superiores. No caso de 2, para mim seria Lambert e Lee, a segunda dupla Lambert e Mayuká. Não dá para entender o Rodrigues entrando como titular nessa partida. E aí pagou caro porque o Rodrigues não fez uma boa partida e perdeu inclusive um gol na cara para a equipe do Saints. No entanto, o Southampton fez um bom jogo, só que acabou sendo derrotado merecidamente, como disse. Esse resultado que coloca o West Bromwich Albion na 5ª posição. Como citei ontem, a vitória colocaria a equipe das West Midlands nessa posição mesmo, só que com o mesmo número de pontos que o Tottenham, supera a equipe no saldo de gols, mas não ultrapassa o Everton. Como disse, precisaria de uma diferença de 4 gols. Se o West Bromwich tivesse feito mais 2 hoje, estaria na 4ª posição na zona pré-Champions League, com o mesmo número de pontos que o Everton, mas com 1 gol de saldo a mais. Atualmente tem 2 gols de saldo a menos a equipe do West Bromwich Albion, mas o mesmo número de pontos que a equipe azul de Liverpool. Faz um belo começo de campeonato da WBA na zona de classificação ao UEFA Champions League, até superior ao que a gente esperava, né? Eles esperávamos entre os 10 primeiros colocados do WBA, atualmente é o 5º colocado, faz uma campanha muito boa e surpreendente, porque o time é muito bom, mas não é time para conseguir a vaga na Liga Europa. O West Bromwich, por exemplo, não é mais equipe que Liverpool, Arsenal, Fulham, Tottenham e o Newcastle, que estão atrás dele atualmente na tabela. E acho também que para conseguir a vaga na Liga Europa vai ser complicado, mas dá para ficar entre os 8, 10 primeiros tranquilamente. Quanto ao Southampton,
assim como é o Liverpool, assim como é o Arsenal também, é aquela campanha mentirosa, né, Elias? O time é o lanterna, só que o Southampton não vem jogando mal, vem fazendo bons jogos e continuo confiante na recuperação do time. O Southampton com uma vitória consegue ficar a 2 pontos e sair da zona de rebaixamento, e tem time para fazer uma campanha mediana na Premier League, porque tem o Gazzaniga, tem o Boruk e tem também bons jogadores ali, o próprio Yoshida, que se saiu bem hoje, José Fonte, tem o Luke Shaw também para a defesa, Lianana, Gaston Ramírez no meio, e Lambert, Mayukai e Lee, que eu citei no ataque já. É um time muito bom do Southampton, tem ali bons jogadores interessantes, dá para fazer um campeonato bem melhor do que vem fazendo atualmente. Assim, ao lado do Queen's Park Rangers, são 2 times, Elias, que eu não vejo na zona de rebaixamento por muito tempo não, apesar do mau começo de Premier League que as duas equipes fazem. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini, para falar em bom começo do campeonato, mas mudando um pouco de assunto, falando da Espanha, quem tá super bem já nas 10 primeiras rodadas é a equipe do Betis, né, Pazini? O Betis, que por pouco não foi rebaixado na temporada passada, essa temporada montou um novo planejamento e começou bem, né? Com a vitória, tem 19 pontos agora, está na 4ª colocação, bem pertinho ali do Real Madrid, que está em terceiro com 20, e goleou hoje fora de casa simplesmente o Getafe, né? Getafe que, jogando no Coliseu Afonso Pérez, é muito difícil de ser batido, foi lá e ainda acabou goleando, hein? Parabéns ao Real Betis que passou com calças curtas, né? Teve um período muito ruim na temporada passada, parece que esse ano engrenou, hein? Pois é, né, Elias? A equipe do Betis faz um bom campeonato espanhol, né? Começa bem na La Liga, o 4º colocado na zona pré-UEFA Champions League, ultrapassou o Málaga, ficou 1 ponto à frente da equipe do Málaga e vem de 4 jogos de invencibilidade, 2 vitórias seguidas, sendo que nesses 4 jogos de invencibilidade são 3 vitórias e o empate. Vive um momento muito bom a equipe do Betis, que tem ali um time organizadinho e que tem um jogador que faz a diferença no meio-campo, jogador que inclusive é convocado recorrentemente para a seleção espanhola do Vicente Del Bosque. O jogador em questão é o Bena, muito bom de bola, jogador que atua no meio de campo da equipe do Betis com a camiseta número 10. O Bennett hoje com uma atuação mais uma vez excelente, marcando gol, e embora não tenha dado assistência direta, Elias criou 2 jogadas de gol para a equipe do Real Betis, criou a jogada do primeiro e do terceiro gol, marcou o segundo, jogou bola demais o Bennett na partida de hoje, mais uma vez, fora todas as outras situações que ele criou também. O time ajeitadinho do Betis, com esse jogador muito bom no meio de campo, faz uma campanha muito boa nesse começo de campeonato espanhol, como disse, ocupando a 4ª posição na zona de classificação pré-UEFA Champions League. Já o Getafe na posição que era de se esperar, 10º colocado, apenas com uma campanha mediana. Quanto a, digamos, duração dessa boa campanha do Betis, Elias, acredito que para a UEFA Champions League não vai dar. O time é bom, só que não tem um elenco, não tem jogadores, não tem peças de reposição à altura no banco, principalmente para o Bennett. Se o Bennett machucar ou ficar suspenso, esquece, mata metade do time do Betis. Só que é uma equipe para conseguir ali pelo menos brigar por vaga na Liga Europa. O Betis para isso tem condições totais e acredito que vai conseguir aí fazer uma boa campanha na La Liga dessa temporada. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Vamos agora para a Turquia, onde também tivemos a 10ª rodada, o complemento dela. Os jogos de hoje, olha o Bursaspor, hein, Pazini, perdendo em casa para o Kasimpasa por 2-1, e o Antalyaspor ganhou de 2-1 do Trabzonspor. Zebras e zebras e zebras nessa rodada, e com a vitória, o Antalyaspor assumiu a 2ª colocação com 21 pontos, apenas atrás do Galatasaray pelo saldo de gols. Lembrando que o Antalyaspor tem 5 vitórias consecutivas no campeonato, hein, Pazini? E o Kasimpasa, com a vitória, passou, piadinha tosca, para a 5ª colocação. Pois é, né, Elias? A equipe do Kasimpasa é surpresa pela tradição. O Bursaspor é um time mais tradicional e atuava em casa, mas pelo momento não, né? O Bursaspor não vem bem no campeonato turco. Nas últimas 5 rodadas, antes do jogo de hoje, só tinha vencido uma partida. Agora esse jogo aumenta para 1 vitória nos últimos 6 jogos apenas. Não passa um grande momento, enquanto a equipe do Kasimpasa, apesar de irregular, vem melhor do que o Bursaspor no campeonato. Não é à toa que é o 5º colocado, enquanto a equipe do Bursaspor é a 9ª. Quanto ao outro confronto, o resultado esperado, né? O Trabzonspor também não faz um bom campeonato, acumula com o jogo de hoje
3 jogos seguidos sem vencer, com 2 derrotas consecutivas, e sente muita falta do Burak Yılmaz, seu principal jogador, atacante de seleção turca, artilheiro do campeonato turco nas últimas 2 temporadas, com médias exorbitantes. Na última temporada, 32 gols em 28 jogos. O Burak Yılmaz que se juntou à equipe do Galatasaray, deixando o Trabzonspor órfão de seu principal jogador, seu craque e seu grande matador e atacante. Faz muita falta, não é à toa que o Trabzonspor, que na última temporada brigou por vaga na Champions League, chegou ao 4º lugar, nessa temporada é apenas o 10º colocado. E a equipe do Antalyaspor não tem ali grandes nomes, mas faz um grande campeonato, 5ª vitória consecutiva, 21 pontos, mesma pontuação que o líder Galatasaray, fica atrás porque o Galatasaray tem 12 gols de saldo contra 7 da equipe do Antalyaspor. Assim como o Betis, não dá para imaginar ali que o Antalyaspor vai conseguir ficar brigando pelo título e por vaga na UEFA Champions League até o final. Em algum momento do campeonato vai cair, e o Fenerbahçe, apesar do mau momento que vive, o time tentando se encontrar, apesar de ter um bom elenco e ter, depois de muito tempo, um time que dá para se equiparar à equipe do Galatasaray, deve chegar na briga pelo título. E o Besiktas deve ali ameaçar o Fenerbahçe na briga pela UEFA Champions League. O Galatasaray acho muito improvável que perca o 2º lugar e a vaga na pré-UEFA Champions League. Vai para a Champions League o Galatasaray e é para mim o grande favorito ao título. Acho que leva o tri do campeonato turco. Só que, e aí o Antalyaspor, eu acredito que não fica lá brigando pela UEFA Champions League, mas tem condições, Elias, de brigar pela Liga Europa. Time que faz um belo começo nas 10 primeiras rodadas, com um aproveitamento muito bom, 7 vitórias em 10 jogos. Não é à toa que é o vice-líder do campeonato, vai muito bem a equipe do Antalyaspor. Modesta, mas com um time ajeitadinho. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Só passando rápido aqui no campeonato russo, que tivemos apenas um jogo hoje, complementando a 14ª rodada. O Alanya perdeu para o Volga pelo placar 2-0. Com a vitória, o Volga saiu da zona de rebaixamento, tem 11 pontos agora, e o Alanya com 10 caiu para a zona de rebaixamento, né? Para você ver como esse jogo foi importante na rodada. Agora sim, campeonato alemão, 2ª divisão, também tivemos um jogo que complementou a rodada. O Kaiserslautern derrotou o Esbjerg Oi por 4-1, e com a vitória, olha só, Pazinho, o Kaiserslautern assumiu a 2ª colocação, ele roubou o Berlim para a 3ª. O Esbjerg Oi ficou na 13ª colocação, Pazinho. Algo a comentar aí sobre esse jogo? Pois é, Elias, a equipe do Kaiserslautern conseguindo aquela vitória que eu disse ontem era mais do que esperada, né? Era goleada mesmo, o Esbjerg Oi com um time bem limitado, com uma campanha modesta, 13º colocado. Kaiserslautern vem forte no campeonato, brigando lá em cima, time de mais camisa também, muito tradicional no futebol alemão. Goleada mais do que esperada, vitória justíssima, assume a vice-liderança com 24 pontos, está a 6 do líder, que é o Eintracht Braunschweig, que é a grande surpresa da 2ª Liga nessa temporada. Kaiserslautern firme aí na briga pelo acesso e na briga pelo título também. Essa temporada muito legal da 2ª Liga, viu, Elias? Porque times tradicionais brigando lá em cima. Kaiserslautern 2º colocado, Hertha Berlim 3º, Ernest Cottbus, que é tradicional, apesar de ser o grande ioiô do futebol alemão, sobe e desce toda a temporada, mas está lá brigando pelo acesso. E ainda tem ali a equipe do Eintracht Braunschweig, que não tem uma tradição recente, mas que antigamente ali fez um certo sucesso e teve uma certa tradição no futebol alemão, vai bem liderando o campeonato e brigando lá em cima. E ainda tem o FCZ Frankfurt querendo entrar também. Bem interessante a 2ª Liga nessa temporada. As decepções ficam por conta do Borrom e do Colônia, que fazem campanhas medianas apenas. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Vamos agora para a Liga dos Campeões da África. Tivemos simplesmente o primeiro jogo dos 2 mais importantes dessa temporada, a final. E a final foi a seguinte: o primeiro jogo jogando lá no Egito, né, lá no Cairo, o Al Ahly empatou em 1-1 com o Esperance Tunis. Poderia ter sido muito pior para a equipe do Al Ahly, porque chegou a estar perdendo o jogo, mas aí o Al Sayyed Handi, aos 43 do segundo tempo, foi lá e salvou um pouquinho a pátria do Al Ahly, né, Pazinho? Agora, o segundo jogo, o Esperance Tunis tem a vantagem de jogar pelo 0-0 ou até mesmo 1-1, né? Foi aí uma grande gordurinha que a equipe da Tunísia acumulou para essa grande final. Pois é, né, Elias? Uma gordurinha muito boa, e o Esperance merecia até ter saído com a vitória. Tem tudo agora para conquistar o bicampeonato da Copa Africana da Liga dos Campeões da África, perdão.
e ir mais uma vez ao Mundial Interclubes. Tem mais time, joga em casa, tem a vantagem do 0-0, acredito e dou favoritismo à equipe do Esperance Tunis. No entanto, é um jogo aberto, o Al-Ahly tem camisa, é um time tradicional, tem um bom time também, tem condições de conquistar a vitória e conseguir o título e a vaga no Mundial Interclubes. No entanto, eu vejo ali a equipe do Esperance com mais favoritismo e mais forte aí para conquistar o título bicampeonato da Liga dos Campeões da África. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazzini. Vamos agora para a Major League Soccer, onde também tivemos jogos importantes. Simplesmente as quartas de final do campeonato dos playoffs. Primeiro jogo, Seattle Sounders empatou com o Real Salt Lake por 0-0. DC United e New York ficaram em 1-1. Houston Dynamo, olha só, Pazzini, superando aí, aliás, contrariando as nossas expectativas, bateu o Kansas City por 2-0, olha só que surpresa. E a outra surpresa, Pazzini, Los Angeles Galaxy perdeu em casa para o San Jose Earthquakes pelo placar de 1-0. Surpresas aí esses últimos jogos, hein, Pazzini? Surpresas, né, Elias? A equipe ali do Houston Dynamo, né, antes ali no play-in round, né, os times que estavam disputando a vaga nas semifinais, nas quartas de finais dos playoffs, a equipe do Houston Dynamo e do Los Angeles Galaxy conseguindo as classificações como tinha previsto, né? Ganhei as empadinhas. Depois aí nas quartas de finais, a equipe do Seattle Sounders ficando no 0-0 com o Real Salt Lake. Esse confronto é bem equilibrado, como já tinha citado, dá para esperar qualquer coisa e está em aberto o confronto de volta. O New York Red Bulls conseguindo arrancar o empate fora de casa contra o DC United. O jogo é difícil, sem contar que o New York Red Bulls jogou ali com alguns desfalques. Teve o Thierry Henry e o Tim Cahill entre os titulares, jogadores importantíssimos, mas não contou ali com jogadores que geralmente são titulares, como o Miller, por exemplo, costarriquenho, que é bom de bola, jogador que atua no ataque do time, que acabou desfalcando a equipe. Também não contou com o Gualdete, jogador de Porto Rico, que acabou não entrando, lesionado, não teve condições, ficou só no banco de reservas mesmo. Só que a equipe do New York Red Bulls conseguiu um bom resultado fora de casa, está vivíssimo e tem a vantagem no jogo de volta, decide em casa e é o favorito para conseguir a classificação. Houston Dynamo conseguindo aí uma vitória, na minha opinião, surpreendente, né, Elias? Como você citou, o Sporting que se tem um time muito mais forte, apesar do Houston Dynamo estar atuando em seus domínios, e é um resultado interessante que deixa o confronto em aberto, né? O Sporting que se tem mais time, joga em casa, vai com tudo para cima, só que o Houston Dynamo tem a vantagem aí de um bom resultado feito no jogo de ida. Esse confronto vai dar o que falar e promete bastante nessa quarta-feira. E aí a grande surpresa, o San Jose Earthquakes tem um time muito bom, tem um time forte que fez uma bela campanha na temporada regular também, mas para bater o Los Angeles Galaxy fora de casa foi um resultado surpreendente, até porque o Los Angeles Galaxy fez um jogo melhor do que a equipe do San Jose também. Consegue um belíssimo resultado, 1-0 fora de casa, tem a vantagem agora em casa e tem tudo para conseguir a vaga, Elias. No entanto, o confronto está muito aberto, porque a equipe do Los Angeles Galaxy, a gente sabe, é um time muito forte, com jogadores que podem definir a qualquer momento, como é o caso do Landon Donovan, do Robbie Keane, do El Himmelson, do David Beckham, e ainda tem ali alguns bons jogadores que também podem definir uma vez ou outra, como o McGee, também tem o Buddle, que sempre entra bem no campo, e também tem o Maier ali, que pode aparecer bem em alguns momentos. É um time fortíssimo do Los Angeles Galaxy, no entanto, e ainda para mim continua sendo favorito para conseguir levar essa vaga, mas San Jose Earthquakes tem a vantagem, um time muito bom, e decide em casa, Elias. Vai ser um jogaço esse jogo de volta entre as duas equipes. Será mesmo? Vai pegar fogo, rapaz do céu. Vamos agora para a 16ª rodada do Campeonato Mexicano, onde tivemos os seguintes jogos: Jaguares 3, 1-0, Santos Laguna 2-1 no Cruz Azul, Querétaro perdeu em casa para o Chivas 1-0, América 4-0 no Pachuca, no grande clássico da rodada, Rayados perdeu para o Tigres por 1-0, Tijuana, São Luís, Toluca e Monarcas 0-0 as duas partidas, Atlas 2-2 com Puebla, e Atlante 2, León 3. A classificação é a seguinte: Tijuana é o líder com 31 pontos, aí León, América, Toluca, Cruz Azul, Monarcas, Chivas e Santos Laguna estariam classificados para a próxima rodada do Campeonato Mexicano. Vamos para o Campeonato Argentino agora, Gabriel Pazzini, onde tivemos a 13ª rodada,
com os seguintes jogos. O Atlético Rafaela perdeu para o Belgrano por 3-1. Argentinos Júnior e San Martín ficaram em 1-1. União Santa Fé e Estudiantes 2-2. Boca Juniors 3-1 no São Lourenço, no grande clássico da rodada. Arsenal de Sarandi 1, Vélez Sarsfield 5. Olha essa pecado do Vélez, hein? Quilmes 2-2 com o Colón. Godoy Cruz News Old Boys 1-1. All Boys 0-0 com o River. Quanto empate, hein? Mais um empate. No jogo de hoje, o Tigre com 1-1 com o Racing. E o jogo que terminou agora há pouco, o Independiente perdeu para o Lanús em casa pelo placar de 2-0. O líder do Argentinão é a equipe do News Old Boys com 27 pontos. Encerrando o Planeta Futebol, vamos falar aqui da Copa Africana de Nações Feminina, onde já temos as equipes classificadas para a próxima rodada. No grupo A, Guiné Equatorial conseguiu a classificação com 9 pontos e a África do Sul com 6. No grupo B, a Nigéria ganhou suas 3 partidas com 9 pontos e Camarões também passou. Os confrontos das quartas de final são o seguinte, Gabriel Pazini: Guiné Equatorial enfrenta Camarões e Nigéria enfrenta a África do Sul. Só lembrando que a Nigéria teve um papel muito importante no futebol feminino no Mundial Sub-17, né? Foi longe, inclusive chegou a eliminar a seleção japonesa, que era a favorita, e tá com moral o futebol nigeriano feminino, hein, Pazinho? Tá com moral, né, Elias? Está com moral, principalmente na Copa Africana de Nações, no seu continente. E, rapaz, promete aí uma final de pegar fogo a Copa Africana de Nações feminina, Elias. Por quê? Guiné Equatorial e Nigéria, com as campanhas perfeitas na primeira fase, a equipe de Guiné Equatorial não sofreu um golzinho sequer e marcou 12 na primeira fase, e é a dona da casa, enquanto a equipe da Nigéria marcou 8, sofreu só 2 e estava num grupo inclusive mais complicado também do que o grupo da Guiné Equatorial. As duas seleções são as favoritas nos seus confrontos das semifinais. Guiné Equatorial é mais time do que Camarões e a Nigéria é mais time do que a África do Sul. Preveja aí uma final mesmo entre Guiné Equatorial e Nigéria, Elias. E por que esse confronto pega fogo e promete bastante? É simplesmente o confronto entre as duas únicas seleções que venceram a Copa Africana de Nações Feminina. Até hoje, 9 edições foram realizadas, contando com a edição atual, 10 edições. Nas 9 que já aconteceram, Elias, a Nigéria tem 8 títulos e Guiné Equatorial tem 1. E o único título que a seleção de Guiné Equatorial conquistou foi em seus domínios na Copa Africana de Nações Feminina em 2008. Ou seja, agora em casa tem a chance de conseguir de novo o título, e eu prevejo de novo uma final aí entre Nigéria e Guiné Equatorial, que inclusive foi a final da última Copa Africana de Nações Feminina em 2010. Na ocasião, Nigéria venceu por 4-2. Promete muito essa fase final aí da Copa Africana de Nações Feminina, promete um duelo interessantíssimo, inclusive na final, como disse, que é o que prevejo entre Nigéria e Guiné Equatorial. Segura que vai pegar fogo lá na África, hein, Elias? Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Algo a destacar mais nesse destaque final do programa? Maravilha, Elias. Dá o último destaque aqui para a seleção peruana, rapaz. O técnico uruguaio da seleção peruana, Sérgio Marcarian, ele anunciou essa semana, Elias, algo bem interessante, rapaz. Anunciou hoje que vai pedir demissão do cargo caso a seleção peruana não se classifique para a Copa do Mundo de 2014. Então, honestamente, ele vai pedir demissão, né, Elias? Porque é improvável o Peru conseguir a classificação. Tem um time limitado, até tem um bom ataque, com o Guerreiro, também com o Vargas e com o Pizarro, juntamente com o Farfán. Só que tem um meio de campo e uma defesa muito fraca a equipe peruana, fora que está muito aquém de Argentina, Uruguai, também a seleção do Equador, do Chile, da Venezuela, que vem brigando lá pelas vagas na Copa de 2014. Então o Peru esquece, não vai conseguir essa vaga, faz uma campanha pífia, só está na frente do Paraguai, que está pior ainda nas eliminatórias, e não vai conseguir essa vaga. Então, honestamente, estou vendo aí o Sérgio Marcarian pedindo demissão depois das eliminatórias, Elias, porque não vai conseguir levar a seleção peruana a lugar algum, infelizmente, porque é uma seleção bem tradicional. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Gostaria de agradecer a você pelo programa de hoje. Um forte abraço a você e um abraço mais do que especial para os nossos ouvintes, né, Pazini? Sem eles nós não somos nada. Você esteve na companhia de Elias Falas na apresentação,
também a motinha do Madeirinha no fundo, né? Ele tá brincando de Autorama ali atrás, e Gabriel Pazini nos comentários. Planeta Futebol, TV Mídia Soccer, levando o melhor do futebol para você. Muito boa noite, queridos amigos. Está no ar mais um Asa Total pela TV Mídia Soccer. Você está na companhia de Elias Falas, o gordão da Mídia Soccer na apresentação e comentários dele, o mito Gabriel Pazini, o gordinho da Mídia Soccer. Muito boa noite, Pazini. Firme na paçoca, rapaz? Finíssimo, Elias. Boa noite para você, boa noite para os fãs que estão ligados com a gente. É mais um Ásia Total aqui na TV Mídia Soccer. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Lembrando que você, ouvinte, pode participar da nossa programação pelo Facebook, facebook.com/mediasoccer, e também pelo Twitter, twitter.com/mediasoccer. Lá você pode mandar perguntas, sugestões e até conversar com a gente. A opinião de vocês é muito importante. Gabriel Pazini, seu destaque inicial para o programa de hoje. Maravilha, Elias. Meu destaque inicial, rapaz, vai ser desmentir aí uns boatos, Elias, que surgiram essa semana envolvendo jogadores japoneses em transferências, né? Primeiramente aí uma notícia que saiu do Nakamura, um dos grandes mitos do futebol japonês e asiático, que estaria aí na mira de clubes do Catar, na mira também de uma possível volta ao Celtic e até de alguns outros clubes no futebol europeu. Seguinte, Elias, o Nakamura até tem condições, sim, joga muita bola ainda, é um gênio, tem condições de jogar no Celtic ou em outro clube do futebol europeu, principalmente no Catar. No entanto, Nakamura voltou para se aposentar pela equipe do Yokohama F. Marinos, voltou por questões familiares também e esquece que não vai acontecer, não tem nada disso, Nakamura vai continuar na equipe do Yokohama F. Marinos. Outra transferência também que foi especulada essa semana, Takayuki Morimoto na equipe do Fulham. Esquece também que é outra que não vai acontecer. A equipe do Fulham já conta com 4 atacantes fundamentais e muito bons na posição. Conta com Berbatov, que vem jogando muita bola, Brian Ruiz, também o Hugo Rodallega e também o Petric, que ninguém dava muita coisa por ele, né, Elias? Mas se juntou muito bem a equipe do Fulham e vem fazendo um bom campeonato por lá. E em contrapartida, além aí do Morimoto, melhor dizendo, além dessa situação de 4 bons nomes já na posição que contam o Fulham, não precisar de mais reforços, o Morimoto não vem jogando pela equipe do Catania, ou seja, esquece também que não vai acontecer. E tem outra situação, a notícia do Morimoto e a notícia do Nakamura sendo veiculadas em jornais, também em portais sem muita credibilidade. A notícia do Nakamura sendo veiculada em alguns diários ali ingleses e britânicos, um deles o Daily Mail, que não tem credibilidade alguma, e depois os jornais japoneses apenas reproduziram a especulação. No caso do Morimoto, a mesma coisa. Então esquece que, além de muito improvável pelos fatores que citei, também foi dada a notícia por veículos que não têm credibilidade. Aí, outras 2 transferências, essas, Elias, já tem lá um pingo de verdade. Honda no Liverpool, existe um interesse, pode vir a acontecer e seria sensacional o Honda na equipe do Liverpool, ia cair muito bem nesse meio de campo. E o Liverpool, como disse no Planeta Futebol de ontem, apesar da campanha não muito boa que vem fazendo na Premier League, é uma campanha mentirosa, porque o time é muito bom, vem jogando bem, e os resultados só que estão faltando aparecer um pouquinho mais na Premier League, principalmente nos clássicos, mas há de se destacar, né? O Liverpool foi prejudicado em 2 dos clássicos que jogou até aqui, contra o Manchester United e contra o Everton, e também não deu sorte ali no clássico contra o Arsenal, no clássico contra o Manchester City também. Mas o Liverpool vem com um time muito forte, que vem dando certo e que tem tudo para fazer uma temporada muito boa. O Honda ali no meio de campo ia cair como uma luva. E imagina só, hein, Elias? Honda com Steven Guerra jogando a bola que está jogando, com o Joe Allen jogando a bola que está jogando, mais o Sterling e o Susso abertos, com o Luizito Soares lá na frente. Rapaz, ia ficar fenomenal.
E a outra transferência que envolve um jogador japonês que é um boato, mas que é um boato com um pouco mais de veracidade, porque alguns veículos com mais credibilidade já deram, entre eles a Gazeta dello Sport. A Roma estaria interessada no Hiroshi Kiyotaki. Eu honestamente não acho uma boa, viu, Elias? Para mim é melhor que o Kiyotaki termine a temporada no Nuremberg e depois vá para algum clube melhor da Bundesliga, no futebol alemão ou então de uma outra liga, do que para a Roma. A Roma, como respondi na pergunta do Thiago no começo do Planeta Futebol, tem até alguns jogadores interessantes, principalmente no meio-campo, mas não tem peças de reposição. O time está muito desorganizado, a defesa é fraca, o Stekelenburg não atravessa um grande momento no gol e é time para brigar ali no máximo por uma vaga na Liga Europa. Então não acho que é uma boa o Kiyotaki ir para essa conturbada Roma que precisa de melhora, precisa de reforços. Eu não tenho destinos melhores para ele no futebol europeu. Sim, senhor Mr. Gabriel Pasini. Por falar em Japão, vamos ao primeiro tópico do nosso programa, que é justamente o campeonato japonês. Só que a Yamazaki Nabisco Cup, a Copa da J-League, onde tivemos a grande final entre os times West Pulse contra o Kashima Antlers. Gaku Shibasaki de pênalti abriu o placar, aí o Omae de pênalti foi lá e abriu o placar, e no começo da prorrogação, Shibasaki mais uma vez foi lá e decidiu o jogo para o Kashima Antlers. Kashima Antlers, Pazini, que desde 2007 ganha pelo menos um título por ano, né? É a equipe que desde 2007 não termina zerado o ano, e os times é aquela coisa, eterno vice-campeão, né? Pois é, né, Elias? Para você ter noção aí, né, de como isso aí é verídico, é o 5º título do Kashima Antlers na Yamazaki Nabisco Cup, é o maior campeão do torneio, enquanto os times com mais esse vice-campeonato chegou ao seu 4º vice-campeonato da Copa Nabisco e é o maior vice da história da Nabisco, que é a Copa da Liga do Japão. Os times que só tem um título na Copa Nabisco, que foi conquistado em 1996. Quanto ao jogo aí, merecida a vitória e o título do Kashima Antlers. O Shimizu até dominou o primeiro tempo, criou boas chances, dominou a partida, principalmente criando chances pelo flanco esquerdo com o Toshiyuki Takagi, que voltou ao time e teve uma boa atuação, e também com o Genki Omae, que fazia uma boa partida. A equipe do Shimizu dominava o meio de campo, jogava bem, enquanto o Kashima Antlers pouco criava e era dominado pela equipe dos Magpies, fora que as suas principais peças também estavam sumidas ali no meio campo da equipe de Baraki. No segundo tempo, o panorama da partida mudou. O Júnior Dutra entrou no intervalo, o Kashima subiu de produção, o Shibazaki começou a jogar também, jogando aquele futebol que a gente espera dele, o fino da bola. O meio de campo dos times S+ foi engolido pelo do Kashima e principalmente pelo Shibazaki, que começou a jogar muita bola. As jogadas envolvendo o Genki Omae e o Toshiyuki Takagi pelo lado dos times acabaram, e aí o Kashima Antlers, principalmente com o Júnior Dutra pela direita, fazendo ali dobradinhas com o Shibazaki, começou a atacar perigosamente, e aí foi justamente no ataque pela direita que surgiu a jogada que originou o pênalti, bem marcado por sinal, que foi convertido bem pelo Shibazaki, que bateu muito bem a penalidade máxima. Pouco tempo depois ali o Shimizu, num lance raro de ataque no segundo tempo, conseguiu arrancar um escanteio, e aí o pênalti ocorreu, o jogador do Shimizu foi empurrado, a câmera flagra isso muito bem, e aí veio o gol, o pênalti também bem convertido pelo Genki Omae. O empate foi justo pelos tempos distintos. No segundo tempo não foi justo porque o Kashima foi superior, mas vale lembrar, né, apesar do segundo tempo superior do Kashima, no primeiro tempo só deu os times, então no tempo normal o empate justo. Na prorrogação, aí a vitória e o título justo do Kashima Antlers, porque o Kashima foi completamente superior, manteve a superioridade do primeiro tempo com o Júnior Dutra jogando muito bem e o Shibazaki sendo o homem da partida, marcando um golaço em uma jogada mais uma vez feita pelo lado direito, que foi o lado pelo qual o Kashima atacou e muito nessa partida. A vitória e o título, como disse, mais do que merecidos do Kashima Antlers, que é o maior campeão da história da Yamazaki Nabisco Cup, a Copa da Liga do Japão. O confronto era muito equilibrado, Elias, e deu no que deu, né? Erros ou jogadas individuais decidindo, que é o que normalmente ocorrem aí em jogos equilibrados como esse. E jogo também entre dois times que podiam, né, e podem fazer mais do que tem feito na temporada. O Kashima, numa campanha mediana na J-League, tinha condições de fazer mais, apesar da renovação que a gente sabe que não é de uma hora para outra. E a equipe dos times, apesar ali de ainda brigar pela vaga na Champions League, também
tem condições de fazer mais do que vem fazendo, era um dos times ali que a gente apontava como favorito ao título, mesmo aí com as perdas do Ono e do Alex no decorrer do campeonato. Destaques para os prêmios também, o Shibazaki merecidamente sendo o MVP, o melhor jogador do torneio, o Yui Osako do Kashima Antlers foi o artilheiro, e o Ishig dos times expulsos numa premiação mais do que esperada, ganhou o prêmio de melhor jogador jovem, o famoso New Hero Award da Yamazaki Nabisco Cup 2012. Fez de fato um belo campeonato, na final deixou um pouquinho a desejar, mas entrou ali também no final do segundo tempo e, como disse, o Shimizu estava sendo engolido pelo Kashima Antlers e aí não teve culpa de nada, mas merece o prêmio porque fez um bom campeonato, jogou muita bola, é um dos grandes talentos e grandes promessas do futebol japonês para o futuro, é um meio-campista de muito talento que não é à toa está na mira de Barcelona, Manchester City e tantos outros times do futebol europeu. É craque de bola, o Ishig, promete e muito esse jogador meio-campista da equipe dos times S-Pulse, Elias. Sim, senhor, Mr. Gabriel Pazini. Só quero passar aqui um novo tópico que eu acabei pulando, rapaz, eu acabei deixando de lado. Vamos ao tópico certo agora. A seleção japonesa foi convocada para o próximo jogo das eliminatórias, valendo pela quinta rodada das eliminatórias, contra a seleção de Oman, rapaz. E a convocação é a seguinte: nada fora do comum, vamos começar pelos goleiros. Eiji Kawashima, Shusaku Nishikawa e Shuichi Gonga. Nada fora do padrão, né, pai? Praticamente a mesma convocação que o Zakironi vem feito desde 2010. Vem fazendo, aliás. Pois é, né, Elias? São os 3 melhores goleiros do futebol japonês, mais do que esperado e mais do que merecida também a convocação desses 3. Agora na defesa: Yuichi Komano, Yasuyuki Kono, Yuzo Kurihara, Masahiko Inoha, Yuto Nagatomo, Atsuto Uchida, Maya Yoshida e ele, Pazini, Hiroki Sakai. Outra convocação muito boa, né? Pois é, Elias, a convocação aí na defesa muito boa, né? O Nagatomo mais do que merecido na lateral esquerda, o Hiroki Sakai também merecidíssimo na lateral direita e o Uchida, que a gente vinha cornetando, merecido também, porque voltou a jogar aquela bola que a gente espera que ele jogue na lateral direita, inclusive marcou gol no fim de semana pela equipe do Schalke 04, como a gente destacou no Planeta Futebol de ontem. Esses 3 laterais bem convocados. O último, Komano, eu não convocaria, é bom lateral, vem fazendo uma boa J-League. No entanto, o Gotoku Sakai do Stuttgart joga mais bola, é mais jovem, tem mais futuro, é mais jogador também, e eu convocaria ele. Mas não é nenhuma surpresa, o Komano é jogador de confiança do Zakironi, mais uma vez presente na lista, apesar de eu não concordar com essa convocação. Quanto aos zagueiros, nenhuma surpresa também. Yoshida e Kono podem ser ali contestados, mas vem formando uma dupla de zaga segura e boa pela seleção japonesa. E o Kurihara e o Inoue, o Kurihara não concordo com a convocação dele, tem zagueiros melhores e mais jovens, como o Morishige, como o Hiroki Mizumoto, mas é um jogador também esperado, sempre aí nas listas do Zakironi, e o Inoue merecido, vem fazendo uma boa J-League pelo Vissel Kobe, e é um zagueiro de confiança também, fora que é um coringa, pode atuar ali como volante e nas 2 laterais também. Boa convocação, apesar de eu não concordar ali com o Komano e também com o Kurihara. Agora o meio-campista, só lembrando que o Shinji Kagawa não foi convocado porque ele está lesionado, volta apenas em dezembro. Meio-campo sobre Yomiyachi, Jungo Fujimoto. Ah, meu Deus, Fujimoto voltou, não acredito. Aliás, não, vi a lista errada. Ê, Zé Linguiça, agora sim é certa. Yasuhito Endo, Kengo Nakamura, Makoto Hasebe, Hajime Hosogai, Honda Keisuke e Hideto Takahashi, Pazinho. Ainda bem que eu tava lendo errado o Fujimoto aí, que bom. Ainda bem mesmo, né, Elias? A respeito aí da convocação para os meio-campistas, né? O Endo dispensa maiores apresentações, né? Jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção japonesa, craque de bola, um dos grandes jogadores da seleção. Forma a dupla com o Makoto Hasebe, que voltou a jogar, e por sinal muito bem, pela equipe do Wolfsburg, está jogando o fino da bola por lá, o Hasebe, capitão da seleção japonesa. Na reserva dos 2 ali, o Kengo Nakamura, também excelente convocação, e o Hajime Hosogai, outro bom nome. Nenhuma surpresa aí nos 4, né? E aí o último nome para volantes, que é o Hideto Takahashi,
também é esperado, né? Vem sendo presença nas listas do Zaccheroni, mas é mais um ali que eu não concordo. Apesar de que não deve jogar, é a última opção ali para a posição de volantes, mas tem-se nomes mais merecidos, como Shibazaki, como Kashiwagi. Tem uma lista enorme, inclusive, de jogadores jovens ali que mereciam a vaga do Takahashi, que é bom jogador, mas não no nível desses. E eu também vejo Kashiwagi, Shibazaki e outros com mais futuro do que o Takahashi no meio-campo da seleção japonesa. Mas era um nome esperado. Quanto aí aos meias ofensivos, Kagawa de fora, como você disse, por lesão, Elias, vem o Kiyotaki, o Inui, o Sami e o Keisuke Honda, os nomes esperados também. O Inui, que vem fazendo uma boa temporada pelo Frankfurt e que fez bons jogos pela seleção japonesa. Kiyotaki, que foi mal ali contra a seleção brasileira, mas que vem jogando muito bem pela seleção e também pela equipe do Nuremberg. O Sami, um dos grandes talentos e grandes promessas do futebol japonês, joga muita bola, convocação mais do que merecida do Takashi Uzan, porque também faz uma boa temporada pela equipe do Hoffenheim. Só que a gente torce para que ele tenha chances, coisa que o Zaccheroni não tem dado nem para ele, nem para o Miyaichi quando convoca. E o Keisuke Honda dispensa maiores apresentações, um dos grandes craques da seleção japonesa. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Agora o ataque começando muito bem. Ryoichi Maeda, Mike Hafner, agora já melhorou. Takashi Inui, olha o Inui se firmando aí, Pazini. Hiroshi Kiyotaki, o Sami, Takashi Usami merecidamente está jogando muita bola no Hoffenheim. E a melhor das notícias nessa convocação, Pazini: Shinji Okazaki de volta à seleção japonesa, graças a Deus. Pois é, né, Elias? O Okazaki, que na última lista ficou de fora por lesão, de volta aí à convocação da seleção japonesa, mais do que merecidamente. Dentre aí essa seleção atual da seleção japonesa, é o artilheiro da seleção, vem jogando muita bola, quebrando recordes e merece essa convocação, fora que pode atuar tanto como centroavante, como ali um homem de meio de campo. Mike Havenar também merecida a convocação, para mim seria atualmente o atacante titular, o centroavante titular da seleção japonesa, nesse esquema do Zaccheroni, porque para mim o Okazaki seria o homem de referência, o Havenar seria o primeiro reserva, só que nesse esquema do Zaccheroni, com o Okazaki jogando aberto pelo lado, para mim o Havenar seria o centroavante. É merecido também, vem jogando bem pelo Vitesse, e detalhe, jogando bem pelo Vitesse fora de posição, porque o Havenar vem jogando na equipe como um ponta esquerda, mas ainda assim, mesmo jogando fora de posição, não rendendo tudo que pode render, vem fazendo uma boa Eredivisie. E aí o último nome, o Maeda, né, Elias? É impressionante, mas a gente já esperava também, né? Homem de confiança do Zaccheroni, sempre presente nas listas, não é nenhuma surpresa a convocação dele, mas assim como o Takahashi, assim também como o Komano, assim também como o Kurihara, é um nome que eu não convocaria. Tem muitos jogadores que merecem mais a convocação dele, principalmente o Hisato Sato, atacante artilheiro da J-League, que vem jogando muita bola pela equipe do Sanfrecce Hiroshima, merecia muito mais a convocação do que o Maeda. Outro também que mereceria ali, o Genki Haraguchi, até mesmo jogadores jovens como até mesmo outros jogadores, como o Kensuke Nagai, também o Yu Osako, apesar ali de não virem jogando a bola que o Haraguchi e o Sato vêm jogando, mereceriam também a convocação na vaga do Maeda. E o Lee também merecia a vaga voltando de lesão, mesmo voltando de lesão merece a vaga porque joga muito mais do que o Maeda e tem mais qualidade. No entanto, convocação esperada, como disse, não dá para fazer nada a respeito, né, Elias? Mas uma boa convocação do Zaccheroni no geral, apesar, de não concordar com esses nomes aí, a convocação era esperada, essa mesmo, e foi bem executada pelo italiano mais uma vez. A ressalva que a gente faz é a espera do time titular dentro de campo, mesmo sendo um confronto tranquilo contra o Oman pelas eliminatórias, e confronto que pode deixar o Japão com um pé e meio já na Copa de 2014, e também para que ele dê chances para o Sami nessa partida, né, Elias? Para que ele dê a chance para o Sami, não convoque por convocar, como tem sido com o Sami e com o Miyaichi nos últimos jogos. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini, vamos continuar no assunto do Japão, mas agora falando da segunda divisão japonesa, onde tivemos confrontos importantes, rapaz. Dando uma olhadinha aqui,
Oita Trinita 3-0 no Monterio Yamagata, Fadiano Okayama 2-1 no Totig, Mito Hollyhock 1-1 com Matida Zelvia, Giravans 1, Cataler Toyama 0, Banfore Kofu, o campeão, 2-0 no Ras Kumamoto, Gifu e Tokushima ficaram no 0-0, Hime 3, Aspa Kusatsu 1, Shonan Bellmari 1, Gainari Totori 0, Jeff United 2, Matsumoto Yamaga 0, Tokyo Verde 0, Yokohama FC 1, olha o Yokohama, hein, Pazinho? E a Avispa Fukuoka 0, Kyoto Sanga 2. Você fala aí os resultados dos jogos, lembrando que essa é a penúltima rodada, e na próxima temos a última rodada, que você falará daqui a pouquinho. Fala dos jogos aí, Pazinão. Maravilha, Elias. Analisando aí as partidas, né, e como que foi essa rodada, a 41ª e penúltima rodada da J2, uma rodada muito movimentada e muito boa, né? Rodada que foi ali, né, Elias? Falar um português bem claro, né, Elias? Para não falar outra coisa e falar direito. Nós avisamos, né, rapaz? A gente disse desde o começo, olha o Yokohama FC, todo mundo cornetando. Yokohama FC tem um bom time, tem o Nozaki, que é muito bom jogador no meio de campo, e vai chegar, vai brigar lá em cima, vai brigar pelo acesso à J-League. Não deu outra, né? No jogo capital, jogo chave, o Yokohama FC foi lá, enfrentou a equipe do Verde Tóquio fora de casa, não deu outra. Yokohama FC conseguiu a vitória merecida por 1-0, gol do Yutaka Tahara, mais um dos bons jogadores que tem a equipe do Yokohama FC, que continuou aí desfalcada pelo Kazu, que está defendendo a seleção japonesa de futsal no Mundial, e foi lá, a equipe do Yokohama FC conseguiu a vitória. Vitória que não é nem um pouco surpreendente, apesar de fora de casa o Yokohama FC tem um time no nível do Verde Tóquio, para mim é até superior, tem mais jogadores capazes de decidir, como o Caio, o Nozaki, o Yutaka Tahara e o Tiro Nagai, veterano muito bom de bola, e também vive atualmente, inclusive, o melhor momento do que a equipe do Verde, tradicionalíssima. A vitória coloca o Yokohama FC na zona dos playoffs de forma definitiva, com 70 pontos, e a equipe ainda tem a oportunidade de conseguir alcançar a segunda posição e tirar a vaga direta do Kyoto Sanga no acesso direto à J-League, e já está ali pelo menos garantido na zona dos playoffs. O Verde Tóquio, já eliminado, não consegue mais uma vez o acesso à J-League. É uma pena, porque é um dos times mais tradicionais do futebol japonês. Seria muito bom o retorno do Verde Tóquio à J-League, Elias. Com isso, nós já temos nessa rodada, que esse jogo entre Yokohama FC e Verde Tóquio foi o grande destaque, nós temos aí algumas definições já. Primeiramente, campeão, Vanforeto Kofu, que já é o campeão da J2 dessa temporada, por sinal, o primeiro título do Vanforeto Kofu na história da J2, e essa temporada que vai sendo bem interessante nesse sentido, né, Elias? Por um lado, o Vanforeto sendo campeão pela primeira vez da J2, por outro, nós teremos um campeão também pela primeira vez da J-League. Sanfrecce Hiroshima foi campeão da J-League do primeiro turno em 94, mas não campeão do campeonato, até porque naquela época era campeão do primeiro e do segundo turno. E o Vegalta Sendai nunca foi campeão também da J-League, né? Vale lembrar, o Sanfrecce Hiroshima já foi campeão do campeonato japonês, mas não da J-League. Foi campeão da JSL, a Japan Soccer League, quando o futebol japonês ainda era amador, e na época nem era Sanfrecce Hiroshima, era Toyo Industries. Vale lembrar que depois o time ainda mudou o nome para Mazda, o Sanfrecce Hiroshima, que com esse nome de Toyo conseguiu o título 5 vezes da Japan Soccer League, em 65, 66, 67, 68 e também 1970, Elias. Mas voltando aí a J2, a equipe do Vanforeto Kofu já campeã, e aí fica essa briga na última rodada pela última vaga direta, né? O Kyoto Sanga depende só das próprias pernas, só que o Shonan Bellmari, o Oita Trinita e o Yokohama FC estão de olho aí na vaga direta à J-League, que atualmente pertence à equipe do Kyoto Sanga. Já na zona do acesso, dos playoffs para o acesso, temos o Shonan Bellmari, Oita Trinita, Yokohama FC e Jeff United. O Jeff já está garantido nos playoffs, não tem chance de conseguir a vaga direta. Yokohama FC, Oita Trinita e Shonan Bellmari, como disse, brigam ali contra o Kyoto pela vaga direta à J-League, mas atualmente estão e já estão garantidos, pelo menos na zona dos playoffs, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pausini. Quero passar a classificação para vocês aqui rapidinho, que é
a seguinte se o computador colaborar. Ah, colaborou. O líder é a Vanfure Kofu com 85 pontos, seguido do Kyoto Sanga na segunda colocação. Ô Madeirinha, dá um jeito nesse pazinho aí, por favor. Ah, rapaz, se ouvissem o que falam nesse ponto aqui, viu? Continuando, ele descontrolou. Kyoto Sanga na segunda colocação com 73 pontos, seguido do Shona Belmari com 72, 8-30, 70, Yokohama 70 também, e DF United com 69. Kyoto Sanga, por enquanto, temos a última rodada na semana que vem, está passando diretamente para a primeira divisão. Shonan, Oita, Yokohama e DF United na zona de playoffs. Quem está na lanterninha é o Matida Zélvia, esse não sai mais lá da lanterna, ficará na última colocação com 32 pontos. Vamos agora para a K-League, Coreia do Sul, 38ª rodada, primeiramente começando com o grupo 1, né? O grupo dos campeões. Jeju United 2, Gonnan 0, Ulsan 0, Pohang Steelers 1, Seoul 1, Suwon Blue Wings 1 e Chonbuk Motors 3, Busan I-Park 0, Gabriel Pazini. Maravilha, Elias. Aí na K-League, né, falando primeiramente dos playoffs para título e vagas na Asia Champions League, o panorama não muda no campeonato, né? O panorama aí da K-League continua mesmo, com os times mais tradicionais no futebol coreano dominando ali as primeiras posições. A equipe do Pohang Steelers ainda sonha com o título, o time conseguiu aí o resultado nessa última rodada, mas ainda é complicado. Tudo bem que ainda faltam ali 6 rodadas para o término do Championship Round, os playoffs para título e vagas na Champions League da K-League, só que a equipe do Pohang ainda tem ali condições de conquistar o título, 65 pontos, está bem atrás do Seoul, mas ainda tem condições, ainda sonha, porque falta muito campeonato pela frente. Mas o principal concorrente em relação ao Seoul, que lidera o campeonato, é a equipe do Jeonbuk Motors com 76 pontos, só 5 atrás do Seoul, tem muitas chances de conseguir o título, fora que ainda, vale lembrar, temos o confronto direto. E tem outra situação também, Jeonbuk Motors vem invicto a 3 rodadas com 2 vitórias e um empate, enquanto o Seoul, tudo bem, vem invicto a 4, mas não vence a 2 jogos e não vem jogando bem também, parece que relaxou com a vantagem que tem, e não dá para relaxar muito, porque o Jeonbuk Motors, além de um time muito forte, tem o Lee Dong-gok, que é o maior artilheiro da história da K-League e do futebol sul-coreano. Elias, a briga por lá continua muito boa pelo título, pela vaga na Asian Champions League. As vagas diretas já estão ali definidas com o Seoul e com o Jeonbuk Motors, mas a vaga pré-Asian Champions League, que qualifica ali para os playoffs para a Asian Champions League, ainda está muito em aberto. O Suwon Blue Wings e o Pohang Steelers brigam pela vaga, e o Ulsan aparece ali brigando também. E o Ulsan, quem diria, né, vai acumulando ali maus resultados, perdeu mais uma nessa rodada, 1-0 para o próprio Pohang Steelers, que eu já citei, acumula seu sexto jogo consecutivo sem vencer, com 59 pontos, bem atrás ali do Suwon Blue Wings, ainda tem chances matemáticas, mas é bem difícil. Uma pena, né, Elias, porque o time investiu bastante nessa temporada, vai vivíssimo na Asian Champions League, priorizando o campeonato, está na final contra o Al-Ahly, pode conquistar o primeiro título da sua história, só que, no entanto, via K-League não vai conseguindo muita coisa, né? Não consegue brigar pelo título, fica para trás ali na vaga pela Asian Champions League, e aí é que está o perigo, né? Porque se o time for derrotado pelo Al-Ahly, na temporada que vem disputa nada, disputa só a K-League e a FA Cup da Coreia do Sul, e aí todo o investimento vai pelo ralo. Mas o time aposta todas as fichas na Asian Champions League e tem que ser assim mesmo. No entanto, poderia fazer um papel melhor na K-League, mesmo poupando jogadores titulares, porque tem elenco para isso, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. A classificação é a seguinte: Seoul líder 81, seguido de Chonbuk Motors 76 e Suwon Blue Wings com 67. Essas equipes estariam classificadas para a Asia Champions League, Gabriel Pazini. Eu falaria aqui da parte de baixo da tabela, só que deu um probleminha aqui no meu computador, rapaz, não estou conseguindo acessar a parte de baixo da tabela. Vamos falar aqui um pouquinho do campeonato chinês, e daí aos poucos eu vou tentando consertar esse problema.
Aí eu falo da parte de baixo da tabela do futebol coreano para não ficar devendo nada para ninguém, né? Então vamos aí à 30ª e última rodada do campeonato chinês, onde tivemos os seguintes resultados. Hangzhou 1, Dalian Erbin 2, Tianjin Teda perdeu para o Changchun Yatai por 1-0, Shanghai Shenhua 3-0 no Jingdao Junun, Dalian Shide perdeu em casa para o Guizhou e levou sorte ainda, Dalian quase rebaixado essa temporada, Guangzhou Phoenix ficou em 1-1 com Jiangsu Chuncheon, Beijing Goa 1-0 no Guangzhou Evergrande, resultado que classificou o Beijing Goa para a próxima Asia Champions League. Liaoning 3, Shanghai Shenxin 2, time rebaixado, e Shandong Luneng 2, Henan Jiane, lanterninha 0. A classificação ficou a seguinte, Pazinho. Guangzhou Evergrande, o campeão com 58 pontos, Jiangsu Chuncheon, olha aí, Pazinho, conseguiu ficar até o fim na segunda colocação, terminou com 54, mesmo com 4 jogos sem vencer, né, ainda conseguiu classificação, e o Beijing Goan abocanhou a última vaga da Asia Champions League com 48 pontos. Rebaixados estão Shanghai Shenxin com 30 e o Henan Jiane com 26, Gabriel Pazinho. Maravilha, Elias. O Guangzhou Evergrande sem muito compromisso, né, entrou para a rodada final ali contra o Beijing Guan, acabou derrotado por 1-0, resultado que foi ótimo para o Beijing Guan, que conseguiu garantir a vaga na Asian Champions League merecidamente, porque fez um belíssimo campeonato e tem um time bem estruturado. A equipe do Guangzhou Evergrande, como a gente já tinha dito no último Asia Total, já tinha garantido o seu título, bicampeão chinês, e nessa era moderna da Chinese Super League, o campeonato chinês é o segundo maior vencedor com as 2 conquistas, com esse bicampeonato. O maior campeão é o Shandong Luneng, que tem 3 conquistas do campeonato chinês. A equipe do Jiangsu Chuncheon mereceu a segunda posição, mereceu o vice-campeonato, mereceu a vaga na Asia Champions League, porque fez uma Chinese Super League muito boa, brigou pelo título contra a equipe do Guangzhou Evergrande, chegou a liderar o campeonato faltando 2 rodadas apenas para o final, só que aí deu, faltando 3 rodadas, aliás, apenas para o final, só que aí deu no que deu, o time tremeu na decisão, não tem um time muito forte também, a diferença do elenco, tem um time forte, aliás, mas o elenco não é muito forte, não tem muitas peças de reposição, enquanto o Guangzhou Evergrande tem um time já mais acostumado com decisões, um elenco muito forte, com jogadores mais qualificados e experientes, peças de reposição, e aí o Guangzhou aguentou o tranco e a pressão, enquanto o Jiangsu Chuncheon não, mas está de parabéns o Jiangsu Chuncheon, com a segunda posição, vaga na Asian Champions League, fez um campeonato sensacional, quando ninguém apostava muito aí que a equipe conseguisse isso. Todo mundo ali acreditava, né, Elias? A gente inclusive citou isso aqui, que o time conseguiria ali um 4º, 5º, 6º lugar, mas a gente não esperava o Jiangsu com a segunda posição, não. O Dalian Erbin com uma campanha muito boa também, 5º lugar, campanha digna de palmas. O Guangzhou Fully merece palmas, veio da segunda divisão e conseguiu o 7º lugar, mas poderia ter sido ainda melhor, despencou no final pela falta de peças de reposição, o time interessante, mas o elenco fraco. O Shanghai Shinx e o Henan Jiane merecendo rebaixamento, e acertei, né, Elias? Ganhei mais uma empadinha, e aí as decepções do campeonato, né? O Shandong Luneng, como disse, maior campeão da Chinese Super League na era moderna com 3 conquistas, tem um bom time, mas foi apenas o 10º colocado. O Hangzhou passou sufoco, ficou a 6 pontos só da zona de rebaixamento e fez um campeonato muito fraco para o investimento que fez. E principalmente o Shanghai Shenhua, apenas o 9º colocado para um time que contratou Anelka, Drogba, Griffiths e tem outros tantos bons jogadores no seu elenco. Mas como citei, acredito que na próxima temporada o time chegue forte na briga pelo título, porque deve manter essa turma toda, tem um elenco muito qualificado, com peças de reposição, e na temporada que vem vai estar mais organizado e mais entrosado. Então acredito que o Xangai na próxima temporada consiga brigar pelo título da CSL, a Chinese Super League. Nessa temporada não brigou porque, além do time não entrosado ainda da forma ideal, o time se reforçando e sendo montado no decorrer do campeonato, também teve aquela várzea que agora não tem mais e na temporada que vem não vai ter, né, Elias? Vale lembrar, a várzea a qual me refiro, a equipe de Shanghai Shenhua no começo do campeonato era treinada por 5 pessoas diferentes, tinha 5 treinadores, e um deles era o Anelka, que era jogador-treinador. Depois ficou ali uma várzea, um tempo sem saber qual seria o treinador certo, veio um treinador, saiu, entrou outro, no final das contas acabou que quem assumiu o time foi o Sérgio Batista, que colocou um pouco mais de ordem na casa e fez um bom trabalho. E aí, como disse, o Shanghai Shenhua promete para a próxima temporada, porque agora mais organizado, com um time e elenco bom, que vai estar mais entrosado na próxima temporada, até porque deve manter também essa turma toda, Drogba, Anelka, Griffiths e companhia.
Campeonato chinês da próxima temporada, Elias, promete demais, porque teremos ali Guangzhou, Xangai, o Shandong Luneng acredito que possa brigar pelo título também, e temos ali boas equipes como Guangzhou Fuli, Beijing Guan, Jiangsu Chuntian, Dalian Harbin, o Hangzhou que deve fazer um melhor papel também, promete demais ali em relação ao título e a briga por vagas na Asia Champions League, a CSL, a Chinese Super League na temporada que vem. O campeonato chinês vai melhorando tecnicamente, vai melhorando também, principalmente por conta do investimento. Essa temporada já foi muito boa, como eu acabei de mencionar agora, Elias. Futebol chinês crescendo e é muito bom isso. A gente torce para que cresça bastante e seja mais uma liga forte no campeonato, no futebol asiático. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini, quem também está para crescer muito no campeonato asiático, né, no campo asiático, a Austrália. A Austrália que tivemos a quinta rodada da A-League com os seguintes jogos. Western Sydney bateu por 2-1 Melbourne Heart. Central Coast Mariners deu uma sapecada no Sydney, rapaz, 7-2. Port Glory 3-1. Rapaz, o negócio tá feio ali, hein? Port Glory 3-2 no Newcastle Jets. Brisbane Roar perdeu em casa para Adelaide United por 1-0. E o Melbourne Victory, com mais um show do Archie Thompson, derrotou o Wellington Phoenix por 3-2. Classificação é a seguinte, Pazinho. O Adelaide United é o líder com 12 pontos, Central Coast na segunda colocação. Com 10, essas equipes estariam classificadas direto para a próxima fase. Port Glory, Newcastle Jets, Western Sydney e Melbourne Victory estariam na fase de playoff. É com você, seu mito. Maravilha, Elis. O Adelaide United surpreendendo, né? Não tem o time mais forte do campeonato australiano, mas vai liderando e liderando bem a A-League nesse começo, nessas 5 primeiras rodadas, e de forma merecida vem jogando bola para ser o líder mesmo. O vice-líder é o Central Coast Mariners, que tem um dos times mais fortes do campeonato, é um dos favoritos ao título, e o resultado dessa última partida, nessa rodada do fim de semana, né, Elias, já mostra o porquê, né? 7-2 para cima do Sydney FC, que tem um bom time e se reforçou bastante para essa temporada. E o 7-2 exemplificado porque o Central Coast Mariners atuando em casa com um time fortíssimo contra a equipe do Sydney FC, que não contou ali com seu principal jogador, Alessandro Del Piero, que foi poupado para essa partida. Brian Emerton também não fez um bom jogo, ele que é uma das lendas do futebol australiano, e o Aliabas, apesar do gol marcado, não teve uma grande atuação também. Em contrapartida, a equipe do Central Coast Mariners contou com o McClinchy jogando muita bola e segura ali o Sterjovski e o McGreen, né, Elias? O McGreen com um hat-trick e dando assistência para 2 gols, e o Sterjovski dando passe para nada mais, nada menos do que 4 dos 7 gols da equipe do Central Coast Mariners. Jogaram bola demais os principais jogadores da equipe do Central Coast. Está aí o porquê dessa vitória super elástica por 7-2 e merecidíssima do time que é o vice-líder da A-League e vai brigar com toda certeza pelo título. O Sydney FC com um começo ali inconstante, mas acredito que consegue aí a vaga nos playoffs, porque tem um time interessante e tem o Del Piero que vai desequilibrando a favor da equipe. O outro time de Sydney, o Western Sydney Wanderers, time que estreia na A-League nessa temporada, 5º lugar, zona dos playoffs, acredito que fique na zona dos playoffs mesmo, que vai para a fase final e tem condições de surpreender, viu, Elias? Porque tem o Shinji Ono jogando muita bola no meio de campo. Nessa partida ele quase marcou por 2 vezes golaço de bicicleta e criou boas situações também de jogo para a sua equipe. Mas o grande destaque dessa partida não foi o Shinji Ono, foi o Moi, jogador que é o camisa 10 da equipe do Western Sydney Wanderers, que criou situações atrás de situações de gol e deu assistência para os 2 gols marcados para a equipe do Western Sydney. E o primeiro, um belo passe para o Bride marcar o gol, uma belíssima enfiada de bola, e a segunda cruzou a bola para dentro da área. O Gerhard, jogador da Libéria, que defende a equipe aí do Melbourne Heart, acabou desviando contra o próprio patrimônio e dando aí e marcando o gol, que acabou sendo o gol da vitória do Western Sydney Wanderers por 2-1, vitória merecida do novo time de Sydney, que vem fazendo uma bela A-League, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Vamos agora para Hong Kong. Hong Kong, onde tivemos a 7ª rodada com os seguintes jogos. Southern District 3-1 no Citizen. San Pegasus 2-0 no Sunhei. Wufu Taipo perdeu para o Kiti por 3-1.
Nossa senhora, parece filme do Jackie Chan, hein? E o Rangers perdeu para o South China pelo placar de 3-1. Kitty é o líder com 19, South China e Rangers na zona de playoffs. Rebaixados no momento o Sultan District e o Sun Rei, Gabriel Pazini. Wufu Taipo, né, Elias? Falando agora aqui da Liga de Hong Kong. Kitty continua na liderança com 19 pontos e nada mudou. South China continua ali na cola do Kitty, os dois times que são os favoritos ao título e que devem brigar até o final aí pelo título da Liga de Hong Kong. South China que bateu nessa rodada no confronto direto a equipe do Rangers fora de casa por 3-1. Rangers que vai aí levando a vaga para AFC Cup, o segundo torneio continental mais importante da Ásia, vai conseguindo aí a vaga nos playoffs, enquanto o South China vai brigando pelo título. Acho que não vai mudar muito esse panorama da Liga de Hong Kong até o final do campeonato, Elias. Vai ser ali o Kitty e o South China brigando pelo título, Rangers tentando garantir sua vaga na AFC Cup, nos playoffs, com o Twin Moon e ali, apesar de estar mais atrás, com o Wufu Taipo, que tem um bom time também pelos playoffs da AFC Cup, nessa que é a charmosa Liga de Hong Kong, Elias, que é a nossa nova paixão, né, enquanto o campeonato vietnamita e a Liga tailandesa não retornam. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Vamos agora para a Liga do... Perdão, a Liga da Tosse não existe. Vamos para a Liga da Índia, onde tivemos a quarta rodada com os seguintes jogos. O West Bengal empatou em 1 com o Dempo. Mumbai, pelo amor de Deus, 4 rodadas e não ganhou nada até agora. Perdeu para o Salgalkar por 1-0. Mohun Bagan 3, Sporting Clube 1. Sporting Clube mesmo, galera, é uma filial do Sporting Lisboa de Portugal. United Sikkim 0-0 com o Arrows, que não é equipe de Fórmula 1, mas poderia ser. Lyong 3-2 no Chirag United. ONGC 2, Air India 4. Air India tá voando no campeonato. Piadinha idiota, se mata gordo. E o Pune perdeu para o Churchill Brothers pelo placar de 1-0. O líder é o Dempo, lembrando que apenas o líder vai para a AFC Cup, né? Nem a Liga dos Campeões, galera. Rebaixados no momento, o NGC com 1 pontinho apenas e o Mumbai, que perdeu seus 4 jogos na Liga, Pazinho. Para você ter noção de como é que é valorizada a Liga da Índia, né, Elias? A Liga de Hong Kong tem 1 vaga direta e 2 vagas nos playoffs da AFC Cup, né? Enquanto a Liga da Índia só tem a vaga direta mesmo do campeão, né? Sensacional como é valorizada a Liga da Índia no campeonato do continente asiático. Nada muda, o Dempo continua na liderança, é o grande favorito a conquistar o título da I-League mais uma vez. Churchill Brothers e o Arrows seguem ali na cola, e são os principais times, os principais candidatos a ameaçar esse título do Dempo e brigar contra a equipe que é a favorita ao título da I-League. Mumbai continua sendo a grande decepção do campeonato, não venceu ainda, juntamente com o ONGC, sopa de letrinhas, são os 2 times que não venceram no campeonato e que também protagonizam ali a zona de rebaixamento do campeonato indiano. Mumbai a gente torce para que escape dessa situação, porque é um dos times mais tradicionais do futebol indiano e passa por um momento difícil aí nessas 4 primeiras rodadas da I-League, Elias. E sobre o Air India, rapaz, tem umas linhas interessantes, né? Tá, parei. Ai, Pazinho do céu, chegou até a derrubar o meu raciocínio aqui. Tá, desculpa, galera, eu vou parar com esses trocadilhos de aviões. Vamos aqui para a Liga do Catar, com a 6ª rodada. Tem Catar, caixa preta. Tá, parei, fiquei quieto. Os seguintes jogos da 6ª rodada: Al Salia 2, Al Arabi 2, Lekvia 1, Al Garrafa 0, Qatar SC 2, Al Quratiat 1, Salal 3, Al Vakra 2, Al Rayyan 1, Al Sadd 4. A classificação é a seguinte, Pazinho: Al Sadd líder com 18, Al Vakra tem 11, Al Vakra. Al Rayyan na 3ª colocação com 10 pontos, rebaixado no momento ao Quratiat, e na zona de playoffs Al Salia, Gabriel Pazinho. Maravilha, Elias. Jogos de principais destaques aí na Stars League, o campeonato do Catar, a Liga do Catar.
O Al-Sadd goleando o Al-Rayyan por 4-1 fora de casa, num dos clássicos da rodada. E o Al-Sadd continua na liderança do campeonato com 18 pontos. Destaques da partida, justamente os principais jogadores das duas equipes. O Nilmar, brasileiro da equipe do Al-Rayyan, marcou o gol da equipe, marcou o gol do time, que é o terceiro colocado com 10 pontos. 8 pontos já atrás aí da equipe do Al-Sadd, que é o líder com 18. E aí pelo lado do Al-Sadd, Raul, aquele mesmo espanhol de Real Madrid, Schalke 04, marcou um gol e teve uma bela atuação dando 2 assistências. Hassan Khalid, jogador do Qatar mesmo, que é um dos principais destaques do time, jogando bem. O Khalfan Ibrahim, meio-campista com uma assistência, também teve uma atuação de destaque. E o Lee Jung-soo, zagueiro sul-coreano, bom de bola, deixou também a sua marca para a equipe do Al-Sadd nessa goleada do líder sobre o terceiro colocado fora de casa. Outro jogo de destaque, o Qatar SC batendo a equipe do Al-Karaitiat, que é o Lanterninha, por 2-0, com boa atuação do Mohamed Omar, mais uma vez tendo uma boa atuação na vitória da equipe, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Continuando no mundo árabe. Vamos para a próxima liga. Tá, vou ficar quieto. Vamos para a 11ª. Gabriel Pazini, para você ter uma ideia, olha o que eu acabei de ver aqui no meu computador, rapaz. Na Liga da Arábia Saudita, tem gente que tá na 11ª rodada, tem gente que tá na 10ª rodada, tem gente que tá na 9ª, na 8ª, e tem gente com 6 jogos na rodada, rapaz. Tailândia? E olha que os caras têm petróleo e são milionários, hein? Não precisam ficar catando besourinho lá na rua que nem os tailandeses. Pelo amor de Deus. Eu vou falar aqui os jogos. Al Ittifaq 3-1 no Al-Shabaab. Al Hilal 1-0 no Al-Faiz. Ali, virando a página. Hayer 0 Al Tawon 1. Al Nasser 3-1 no Al-Sholat. Al Wehda Mecca, para variar, perdeu, Pazinho. Perdeu para o Al-Hayat por 1-0. Nem o Alá salva, hein? Naira 2, Al Ittihad 0. E jogos adiados do Al-Ahly. O Al-Ahly, só lembrando que teve os jogos adiados, porque no meio da semana jogou ali a semifinal da Asia Champions League, né, Gabriel Pazinho? Tanto que o Al-Ahly é essa equipe no campeonato que tem apenas 6 jogos. O líder é o Al-Hilal com 23, Al-Fateh também tem 23 pontos e o Al-Shabaab com 22. Essas equipes estariam na Asia Champions League. Rebaixados no momento o Al-Wehda da Meca. Ai, meu Deus do céu. Inshallah, hein, Pazinho? E o Al-Faisal com 7 pontos. O Al-Ahly da Meca, pelo menos, tem 1 ponto no campeonato. Saiu do 0. Pelo menos isso, hein? Isso mesmo, né, Elias? A equipe do Al-Ahly, como você bem disse, né? Por conta da Asian Champions League, muitos jogos adiados, porque vale lembrar, as rodadas lá na Liga da Arábia Saudita começam na quinta-feira. A Asian Champions League, com jogos sempre nas terças e nas quartas, complica a situação do Al-Ahly para realizar suas partidas pelo campeonato nacional. Por conta disso, seus jogos adiados, e aí é por isso também que a gente vê os adversários do Al-Ahly com 10 jogos, 8 jogos, 9 jogos, por conta dessas situações. E o Al-Ittihad, no caso, tem 8 partidas, também por conta da Asian Champions League, na qual o time jogou até as semifinais, Elias. A Asian Champions League aí é complicando um pouquinho o calendário da Liga da Arábia Saudita, só que aí não é por culpa da Asian Champions League, é por culpa do calendário da Arábia Saudita, no quais as rodadas começam na quinta e acabam no sábado, às vezes acabam no domingo. É sensacional, rapaz. Quanto ao campeonato, Al-Hilal mantém-se na liderança merecidamente com 23 pontos, mesma pontuação do Al-Fateh, que é o único time invicto no campeonato até aqui e que faz aí uma bela campanha também, campanha até surpreendente. Ninguém esperava por muito tempo o Al-Fateh lá em cima como vencendo, não. No entanto, com o Al-Ittihad e o Al-Ahly entrando no campeonato, mais o Al-Nassr subindo de produção, não dá para esperar o Al-Fateh durante muito tempo lá em cima, não. E o destaque negativo para o Al-Warda, continua ali com a sua péssima campanha, o único time que não venceu na Liga da Arábia Saudita, não é à toa que é o Lanterna, tem 10 derrotas em 11 jogos e só um empatezinho, vai caminhando rumo à segunda divisão, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini, a coisa tá feia para o Al-Warda, vai ter que ir muito para Meca. Até pensei por esse nome de Al-Warda aí, uma coisa, só que eu não vou falar. Porque pode ter trocadilhos do carilho. Exatamente. Vamos agora
a sexta rodada dos Emirados Árabes Unidos, que tivemos os seguintes jogos, Gabriel. Al Wahda Abu Dhabi 2-0 no Bani Yas, o nominho, hein? Diba Al Furaya perdeu para Al Jazeera por 4-0, não tivemos ameaça de bomba no jogo. Al Nasser 2, Al Shab 1, Al Ain 5 no Al Wasl Dubai, Al Ahly Dubai 1-1 com o Dubai FC. Estes foram os jogos da sexta rodada. O líder é o Al Nasser com 14 pontos, para variar, né? Em segundo, para variar também, fazendo o Al Ain, só dá esses dois times lá. E em terceiro, o Al Wahda Abu Dhabi. Rebaixados no momento, o Diba Al Furaya e o Al Ittihad Kalba. O Al Ittihad Kalba teve a proeza de perder os 6 jogos que disputou na Liga, Gabriel Pazini. Isso mesmo, né, Elias? Tudo dentro do script por lá, né? Todas as posições aí mais do que naturais esperadas, principalmente a briga lá em cima, a briga pelo título entre Al Nassr e Al Ain, os dois times mais fortes da Liga dos Emirados Árabes Unidos, né? A equipe do Al Nassr na liderança conseguiu manter a sua liderança com a vitória por 2-1 para cima do Al Shahab, com destaque para 2 jogadores conhecidos, né, Elias? Primeiramente o Giuseppe Mascara, marcando um gol, aquele mesmo jogador de Catânia, de Nápoles, muito bom de bola, Giuseppe Mascara, que defendeu a seleção italiana e que é treinado inclusive por outro italiano, Walter Zenga, que também treinou o Catânia e que treinou inclusive o Mascara na época que o meio-campista defendeu a equipe do Catânia. E outro destaque para o brasileiro Bruno Corrêa, que marcou o segundo gol da equipe do Al Nassr, que lidera o campeonato com 14 pontos. 1 ponto a mais que a equipe do Al Ain, que tem um ataque fortíssimo, goleou por 5-0 a equipe do Al Nassr, vem com um ataque sensacional a equipe do Al Ain, ataque que é formado pelo Asamoah Gyan, pelo brasileiro Grafite, que ainda tem o Alex Brosk, o australiano de seleção nacional, ex-times expulsos também no meio campo ofensivo da equipe, em que encosta muito no ataque. Além deles, tem também o Omar Abdurrahman, que é um bom jogador, meio-campista, camisa 10 da equipe, Elias. O destaque do jogo foi o Asamoah Gyan com 2 gols, outro destaque o Alex Brosk com 1 gol e 1 assistência. Para você ter noção da força desse ataque, Elias, além do time ser o vice-líder com 13 pontos, o ataque do Al Ain nesse campeonato, nessa Liga dos Emirados Árabes Unidos, em 6 jogos, Elias, marcou 26 gols. E outro número assustador, Elias, desses 26 gols, 12 são do Asamoah Gyan, que é o artilheiro do campeonato, tem números excepcionais. O atacante ganês, mais uma vez, vai sendo o cara do campeonato e o cara da equipe do Al Ain, que vai brigar pelo título, como já era esperado, com a equipe do Al Nassr, provavelmente até a última rodada da Liga dos Emirados Árabes Unidos. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Vamos agora para a Asia Champions League, campeonato mais importante do continente asiático, onde nós já sabemos os finalistas, com o Al Ahly da Arábia Saudita e o Ulsan Hyundai. No jogo de volta, o Al Ahly derrotou o Al Ittihad por 2-1. No jogo da ida, a equipe do Al Ittihad havia vencido apenas por 1-0. E no outro jogo das semifinais, o Bunyodkor perdeu para o Ulsan Hyundai pelo placar de 2-0. Jogo da ida, jogando lá no Uzbequistão, o Ulsan já havia vencido por 3-1. O Ulsan já era óbvio, né, que iria passar de fase, mas o Al Ahly foi uma surpresa. O Ittihad vacilou, ganhando apenas de 1-0 o primeiro jogo em casa. Aí fora se deu mal. Só lembrando que nós já temos data para a final da Asia Champions League, que será no dia 10 de novembro, no estádio do Ulsan. Lembrando que a final é apenas um jogo. Gabriel Pazini. O que não faz sentido nenhum, né, Elias, esse regulamento da Asia Champions League. Vai lá, as oitavas de final são tiro único, né? Depois quartas de final e semifinais com jogos de ida e volta, e a final com jogo único de novo, né? Não faz sentido o regulamento da Asian Champions League, até porque a final é disputada ao invés de campo neutro no campo do Ulsan, né? Honestamente não faz sentido nenhum. A AFC, a Asian Football Confederation, a Confederação Asiática de Futebol, vai de mal a pior aí nesse regulamento da fase final da Asian Champions League, que é uma várzea, não faz sentido nenhum. Mas enfim, falando de futebol, que é melhor, né, Elias? A equipe do Ulsan eliminando o Bunyodkor, como já era de se esperar, 2-0 no jogo de volta, tranquilamente, com Lee Kyung-ho, ex-Gambosaka, sendo o cara do jogo com um gol, iniciando a jogada
do primeiro gol marcado pelo Kim Chun-wook. Jogou muita bola o sul-coreano, sendo fundamental na vitória da equipe do Ulsan. Na outra partida, o clássico saudita, o Al Ahly batendo o Al-Ittihad por 2-0, batendo com boa atuação do Vitor Simões, atacante ex-Botafogo, que teve uma boa atuação marcando um gol, também do Mortaz Almusa, mas principalmente do Morales, meio-campista camisa 10 da equipe argentino, que jogou muita bola. A vitória foi merecida do Al Ahly para cima do Al-Ittihad, que tem um detalhe, Elias. O Al-Ittihad teve um desfalque importante nessa partida, o desfalque do meia-campista brasileiro Diego Souza, que está insatisfeito por lá. Ele pediu para não jogar e está querendo voltar ao Brasil, isso porque ele não recebe salários há 3 meses. Tem aí uma situação, tem todo o direito de receber o Diego Souza, mas desfalcar um time numa semifinal de Asian Champions League, o campeonato mais importante do continente, honestamente, Elias, acho que é uma atitude equivocada do Diego Souza. Acho que ele não deveria ter feito isso, prejudicou e muito a equipe, apesar aí de não receber salários há 3 meses. Não concordo com o que fez o meio-campista ex-Vasco. E ele está querendo a rescisão de contrato, está forçando essa rescisão, quer muito voltar para o Brasil e ameaça inclusive recorrer à FIFA se for necessário. Ele quer atuar para uma equipe do futebol brasileiro desde o começo do ano que vem, já quer jogar já no início de 2013, mas dificilmente aí para os torcedores vascaínos que já se animaram, ele volta para a equipe Cruz Maltina, porque tem ali uma briga, uma rixa com o Roberto Dinamite. Não ficou feliz com as declarações do Dinamite, dizendo que ele forçou para ir embora quando deixou a equipe do Vasco. Mas para mim, como disse, lamentável a atitude do Diego Souza de, por conta aí de atraso de salário, desfalcar o time numa partida semifinal de um campeonato como a Asian Champions League. Acho que fez a atitude equivocada o Diego Souza. Quanto à final, Elias, promete bastante, mas por conta do regulamento e também por conta aí do bom time do Ulsan, que na minha visão é superior ao do Al Ahly e atua em casa, né, nesse regulamento maluco da Asian Champions League, o Ulsan é favorito. Tem mais time, mais jogadores capazes de decidir, como Lee Kyung-ho, Kim Shin-wook, o Rafinha, o Vélez, Kim Sung-yong, também tem o Kim Young-san, tem bons nomes no banco de reservas como Go Seo-ki. É mais time do que a equipe do Al Ahly e para mim é favorita nessa decisão a Asian Champions League. Por esse fator, e repito, pelo fator do regulamento da competição continental, que não faz sentido nenhum. E lembrando que essa final é a final entre times, Elias, que nunca foram campeões da Asian Champions League, ou seja, teremos um novo campeão da Liga dos Campeões da Ásia nessa final entre o Ulsan e Al Ahly. O maior campeão, que é sul-coreano, como o Ulsan Pohang Steelers, que tem 3 títulos da Asian Champions League, e isso contando todas as eras, contando ali a Asian Champion Club Tournament, que foi de 67 a 72, também a Asian Club Championship de 85 a 2002 e a Asian Champions League, a versão moderna da Liga dos Campeões da Ásia, que vem de 2002 até o presente, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazinho. Antes de você destacar o amistoso entre Vietnã e Malásia, que foi 1-0 para o Vietnã, queria que você falasse aí os destaques finais do AZ Total, rapaz. Pode falar do destaque final, o amistoso, aproveita. Maravilha, Elias. Falando aí da vitória da equipe do Vietnã no amistoso, 1-0 para cima da Malásia, com o gol marcado pelo Van Quet Nguyen, que é o grande jogador do futebol vietnamita. A vitória merecida do Vietnã nesse jogo que foi de poucas emoções por 1-0, Elias. Antes de passar aí o destaque final, só passar ali aquela classificação da zona dos playoffs do rebaixamento da K-League, né, que a gente ficou devendo. Passando rapidinho aqui os resultados do fim de semana: Cheongnan 1, Incheon United 2, Gwangju 2, Changsu Sangmu 0, Daegu 0, Chunan Dragons 1, e aí o Gwangwon enfiou a sacolada 5-1 para cima do Daejeon Citizen. O time que atualmente estaria rebaixado é o Sangju Sangmu, com 27 pontos apenas, Elias. A situação está complicada por lá, está 9 pontos atrás do Gwangju. Contudo, faltam 6 rodadas, tem condições de escapar aí do rebaixamento para a segunda divisão a equipe do Changju Sangmu, Elias. Passando agora os destaques finais, eu tenho dois destaques, Elias, rapidinho. Primeiramente, o destaque do Mundial de Futsal,
com Kazuo Miura, uma das lendas do futebol japonês, asiático, mundial, disputando o torneio. O Japão, que perdeu na estreia 4-1 para o Brasil, fez um jogo épico contra Portugal ontem, ficou no 5-5, mas detalhe, o Japão chegou a estar perdendo a partida por 5-1. Japão que ainda tem chance de classificação à próxima fase, termina a sua primeira fase, a fase de grupos, no dia 7 de novembro, nesta quarta-feira, contra a equipe da Líbia. Ainda tem chance de classificação o Japão, mas é complicado. O Kazuo, que na preparação marcou gol contra a Ucrânia em um amistoso pré-mundial, não marcou gol contra o Brasil, nem contra Portugal, apesar de ter tido uma boa atuação. E o último destaque vai para o Kakitani, um dos jogadores que eu esqueci de citar naquele destaque inicial dos boatos, Elias. Kakitani está na mira de muitos clubes, entre eles Bochum, Werder Bremen na Alemanha, Basel na Suíça e o Santos, clube brasileiro. Dentre essas aí, Elias, o Bochum não é uma boa, passa por um momento ruim, está na segunda divisão do futebol alemão. Werder Bremen seria interessante, o time está com um projeto de renovação muito bacana. O Eliá vem bem por lá, tem o Kevin De Bruyne, que está emprestado pelo Chelsea, tem outros bons jogadores jovens também, seria interessante. O Kakitani cairia bem no time, apesar do Werder Bremen ter esse projeto bacana, mas não passar por um bom momento. O Basel, péssimo, a Liga Suíça muito fraca, o Basel perdeu Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, jogadores importantes, e tem um elenco fraco para essa temporada. E o Santos seria uma experiência muito interessante para o Kakitani, mas com propostas do futebol europeu, não acho que acrescenta muito jogar o Campeonato Brasileiro, que é muito fraco tecnicamente. Seria melhor para o Kakitani disputar um campeonato europeu, ainda mais que ele tem ali a opção do futebol alemão, que vem sendo muito bom para os jogadores japoneses e que tem um nível técnico excepcional. É o segundo melhor campeonato do planeta, só fica atrás da Premier League o campeonato inglês. E olha lá que o Kakitani vai acabar falando o que falou Hiroki Sakai quando foi pretendido pelo Santos no ano passado, né, Elias? Nível técnico do Campeonato Brasileiro não acrescenta nada, melhor ir para a Europa, e não pretendo ir aí para a equipe do Santos. Olha que o Kakitani pode ser mais um japonês pelo segundo ano seguido a rejeitar a equipe santista. Um grande abraço para você, grande abraço para os fãs do Planeta Futebol e do Ásia Total. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini, um grande abraço a todos, a você, a todos os nossos ouvintes. Este foi o Ásia Total, Mídia Soccer, levando o melhor do futebol para você. Forte abraço e fui!